Esta é a nossa aula 12 do curso de criação de interfaces gráficas no Python. E nesta aula 12 vamos construir esta calculadora. Se no primeiro número eu digitar 12, no segundo 2, caso queira multiplicar, clico na multiplicação e aqui tem o resultado. Quero adicionar, clico na adição, 14. Quero subtrair, clico na subtração, 10. Quero dividir, clico na divisão, 6. Como é que eu fiz isso? Vamos no nosso terminal. Primeiro vou precisar importar o custom tkinter SCTK. Aqui simplesmente dei um outro nome que eu vou chamar o custom tkinter. Agora vou precisar configurar a minha janela principal. Configurar janela principal. Vou precisar instanciar o meu aplicativo. Então meu app será igual CTK, que é este novo nome. Em vez de escrever custom tkinter, aí escrevo apenas CTK.ct e o K minúsculo. Aqui praticamente estou instanciando a minha janela ou o meu aplicativo. Mas aqui para baixo vou escrever app.mainloop. Este é para manter a minha tela em execução. Só com isso, quando eu executar, já temos o nosso aplicativo, que é este aqui. Agora vou precisar dar um título do nosso aplicativo, que é o nosso app.title, que será calculadora. E também vou dar uma geometria para ele, que é o geometry. O meu aplicativo, quando eu executar, ele vai abrir com a seguinte geometria: 400 por 500. E quando eu executar, aqui temos o nosso 400 e aqui temos os nossos 500. E o título, aqui está calculadora. Agora vou adicionar esta label, que será label do título, que será igual a ctk.ctk label. Eu quero que esta label esteja dentro do meu app, que é este meu app aqui, que ele esteja dentro do meu app. E o text será calculadora. Vai receber o font color Arial e do tamanho 24. Só com isso aqui, se eu executar, nada vai acontecer, porque praticamente aqui eu criei apenas uma variável. Então, se eu não posicionar esta variável dentro da minha tela, ele não vai aparecer aqui. Então, vou precisar posicionar esta variável, que é label título.pack. Este ponto pack, ele nos ajuda a posicionar um elemento ou um widget bem no centro da nossa tela. Executando isso, aqui temos o nosso texto, calculadora. E vou precisar baixar ele um pouco mais. Então, aqui temos o nosso eixo Y e aqui temos o nosso eixo X. Então, quero que ele baixe do eixo Y uns 10 px. Então, vamos aqui no pack, vamos adicionar o pad Y. Eu quero que seja de 10. E quando eu executar, aqui temos o distanciamento. Agora vou precisar adicionar essas entry, que são essas caixinhas de texto. Então, vamos criar mais uma variável, entry do primeiro número será igual a ctk.ctk entry. Eu quero que ele esteja dentro do meu aplicativo, que é o nosso app. E o placeholder text, placeholder text é este textozinho que aparece aqui, digita o segundo número. Então, vamos adicionar aqui, digite o primeiro número. E agora, se eu executar, a minha entry não vai aparecer porque não posicionei ele dentro da minha tela. Então, vou posicionar ele agora. Entry número 1.pack. E eu quero que tenha um distanciamento no eixo Y de 10. Quando eu executar, e aqui temos a nossa entry. Com placeholder text, digite o primeiro número. Agora vamos adicionar a segunda entry, que é a entry 2 será igual a ctk.ctk entry. Eu quero que esteja dentro do meu aplicativo. E o placeholder text será digite o segundo número. E se eu executar, nada vai aparecer porque preciso posicionar ele dentro da minha tela. .pack, eu quero no pad Y seja igual a 10. E quando eu executar, aqui temos as nossas duas entry. E agora vou precisar adicionar aqui embaixo os botões de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas antes disso, vou adicionar uma frame para organizar os botões. Frame praticamente é o que? A frame é a famosa div, que é essa caixinha branca que está por detrás dos botões. Esta aqui é a nossa frame. Então vamos fazer ele. Vou criar uma variável button frame, que será igual a ctk.ctkFrame. Eu quero que esta frame esteja dentro do meu app e que o fgColor seja branco, white. Agora vou posicionar ele dentro da minha tela, que é o buttonFrame.pack. Eu quero que no pad Y seja igual a 10. E quando eu executar, aqui temos a nossa frame. Agora vou precisar adicionar os botões.
botões de operação. BNT, que é o nosso botão. Esse será o botão de adição, que será igual a ctk.ctk button. Eu quero que este botão, eu não quero que ele esteja dentro da minha tela, mas eu quero que ele esteja dentro da minha frame do botão. Então, ele estará dentro do button frame. O texto será igual a adição e vou precisar posicionar ele, botão adição, ponto grid. Existem três formas de posicionar um elemento dentro da nossa tela. Temos o pack, que a gente já está usando, temos o grid e temos o place. Então, o grid, como é que ele funciona? Ele funciona como uma tabela. Aqui temos a nossa coluna 0, a nossa coluna 1. Aqui temos a nossa linha 0 e a nossa linha 1. Então, o posicionamento deste botão adição, ele está na coluna 0 e na linha 0. Porque esta é a nossa primeira linha, essa aqui é a nossa segunda linha. Primeira coluna e segunda coluna. Então, o nosso botão adição está na linha 0 e na coluna 0. Então, aqui no grid, vamos precisar passar row, que é a nossa linha. Ele está na linha 0 e na coluna 0 também. Vou precisar dar um distanciamento no eixo X de 10 e no eixo Y de 5. Vou adicionar os outros botões. Se eu executar, aqui temos o nosso botão multiplicação, ele está na linha 0, esta aqui é a nossa linha 0, e está na coluna 1, coluna 0, coluna 1. E agora vamos adicionar o botão da divisão, que ele vai estar na coluna 1 e na linha 1 também. Botão divisão será igual a ctk.ctk button. Eu quero que ele esteja dentro da minha frame do botão e o text será divisão. Vou precisar posicionar ele, ponto grid, ele estará na linha 1 e na coluna 1 também. O pad de X será igual a 10 e o pad de Y será igual a 5. Este pad de X e pad de Y, praticamente ele é o distanciamento do botão. Aqui na vertical, ele teve o distanciamento de 5, que é o pad Y. Esse aqui afastou 5, todos eles afastaram 5. Aqui também afastou 5 e este também afastou 5. E o pad de X, aqui ele afastou 10, aqui também afastou 10. Agora vou precisar adicionar aqui abaixo a parte dos resultados. Vou adicionar uma label, resultado, que será igual a ctk.ctk_label. Eu quero que ele esteja dentro do meu aplicativo. E só para ver a diferença de quando ele está dentro do meu aplicativo ou quando ele está dentro do meu frame, se eu executar, esta aqui é a minha frame do botão. Tudo que eu precisar adicionar ele dentro desta frame branca, eu tenho que passar o nome da frame, onde será posicionado. Agora, tudo que está fora, que é mesmo aqui dentro do meu aplicativo, aqui na parte de fora, vou posicionar ele no meu app. Quer dizer que isto tudo aqui é o meu app e dentro do meu app tem a minha frame e dentro da minha frame tem os botões. Então sempre que eu precisar adicionar um elemento, eu tenho que especificar se ele vai, onde é que ele vai estar. Se vai estar dentro do meu app, da minha tela principal, ou dentro de alguma frame, ou mesmo dentro de um botão. Então posso ter aqui o comentário. O text será resultado, fonte será Arial do tamanho 20. E vou posicionar ele, ponto pack, e o pad de Y será igual a 10. Aqui adicionar label, agora aqui vou adicionar o próprio resultado, que será o valor do resultado, será igual a ctk.ctk label. Eu quero ele dentro do meu botão, e no texto vou adicionar este sinal, fonte será Arial do tamanho 28, e vou posicionar ele, ponto pack, com pad de Y de 10. E quando eu executar, aqui temos o nosso aplicativo. Para a aula não ficar muito longa, esta aqui será a nossa parte 1, onde criamos apenas a interface, e na parte 2 vamos adicionar as funções. Quando eu clicar em adicionar, mude aqui o valor. Quando eu clicar em multiplicação, mude, e assim vai com todos os outros botões. Então, para não ficar muito longa, esta é a nossa parte 1 da nossa aula 12 do curso de criação de interfaces gráficas no Python.